pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly e eu sou contadora de histórias pelo projeto Senta que lá vem história. E hoje estou aqui para contar mais uma história para vocês. O nome da história que eu escolhi para hoje é A Bruxa Chulezenta, da turminha do tio Marcelo. Ficou curioso para escutar essa história? Então, senta que lá vem história. Era uma vez uma bruxa fedida e chulezenta que não tomava banho, nem lavava os pés e nem as mãos. Ela morava em uma floresta, a Floresta do Fedor, e vivia lá, sozinha, sem ninguém. Afinal, ninguém queria ser amigo de uma bruxa tão fedorenta. Mas tinha uma coisa que a bruxa gostava: histórias. Ela adorava ouvir histórias. Um dia ela descobriu que no Reino Encantado havia uma princesinha que era conhecida por contar as mais lindas histórias. Todos os dias a princesinha acordava, dava bom dia para o seu pai, para sua mãe, para os seus súditos e então começava a contar uma das suas lindas histórias. E todos ficavam encantados com ela. A bruxa, quando soube da existência da tal princesinha, já foi logo falando com aquela voz esganiçada: "Eu preciso dessa princesa só para mim! Vou roubá-la, vou raptá-la e ela vai contar histórias só para mim! Ha, 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 ha!" Pegou a sua vassoura, montou nela e voou em direção ao Reino Encantado para raptar a princesa e levar para sua casa na Floresta do Fedor. Naquele dia, a princesinha não sabia de nada. Acordou, disse bom dia para o seu pai, para sua mãe, para os seus súditos e começou a contar uma das suas histórias. Mas essa história não chegou ao fim. Sabe por quê? A bruxa chegou, raptou a princesa e levou para sua casa na Floresta do Fedor, sem que ninguém percebesse. O tempo foi passando e ninguém mais ouviu falar na pobre princesinha. Achavam até que ela tinha morrido. Mas não, ela estava lá, presa, numa jaula, dentro da casa da bruxa. Todos os dias a bruxa acordava e falava: "Princesa, conte uma história para mim." E lá ia a princesa contar uma das suas tantas histórias, que era mais ou menos assim. Era uma vez uma princesa chamada Cinderela. E contava a história. A bruxa ficava lá, com os olhos arregalados. Parecia até que ia chorar. Mas bruxa não chora. Quando a princesa terminava a história, a bruxa falava: "Eu adorei! Amanhã quero outra história." E ia embora. Ai, será que a princesinha ficaria eternamente presa dentro daquela jaula fedida e fedorenta? Não, ela tinha um plano. Primeiro, ela iria compor uma música para a bruxa. Uma música para a bruxa é uma música. A princesa sabia que a bruxa não gostava que falassem mal do chulé dela. Assim, quando a bruxa viesse ouvir uma história, no final a princesinha iria cantar a música que compôs para ela, que era mais ou menos assim: "Ha, ha, ha, he, 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 bruxa, bruxa, tem chulé. Ha, 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 he, 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 bruxa, bruxa, tem chulé." A bruxa iria ficar tão furiosa com a princesa que iria tirar o calçado para mostrar que não tem chulé. E quando ela fizesse isso, ela iria desmaiar com o próprio fedor. E assim a princesinha iria poder fugir e voltar para o seu reino encantado. No outro dia, tudo como planejado. A bruxa chegou e já foi logo falando com aquela voz esganiçada: "Princesa, conte uma história para mim." E lá foi a princesa contar uma das suas histórias. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. E contava a história. A bruxa ficava lá com os olhos arregalados. Mas no final, a princesinha começou: "Ha, ha, ha, he, 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 bruxa, bruxa, tem chulé.
Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. O quê? Quem falou pra você que eu tenho chulé? Eu não tenho chulé não e vou mostrar pra você. Olha só. Ai, mas hoje eu tô tão cansada. Eu vou dormir. E foi embora. O plano da princesa não tinha dado certo, mas ela não iria desistir. No outro dia, a bruxa chegou. Princesa, conte uma história para mim. E lá foi a princesa contar mais uma história. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa da sua mãe porquinha e contava a história. E no final, a princesinha começou. Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. O quê? Quem falou pra você que eu tenho chulé? Eu não tenho chulé não e vou mostrar pra você. Quer ver? Olha só. Ai, mas essa vida de bruxa acaba com a minha beleza. Eu vou descansar. E foi embora. Será que a princesinha não ia conseguir o seu final feliz? Mas ela não ia desistir. No outro dia, a bruxa chegou e já foi falando. Princesa, conte uma história para mim. E lá foi a princesa contar mais uma história. Era uma vez uma princesa de longos cabelos loiros, chamada Rapunzel. E contava a história. E no final a princesinha começou. Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. O quê? Quem falou pra você que eu tenho chulé? Eu não tenho chulé não e vou mostrar pra você. Olha só. E tirou o calçado. Quando a bruxa tirou o calçado e sentiu o próprio cheiro, ela desmaiou. A princesinha viu que o plano tinha dado certo, correu, pegou a chave que estava na calça da bruxa, abriu a jaula, jogou a bruxa lá dentro, trancou a jaula e jogou a chave lá no pântano, para que a bruxa nunca mais saísse lá de dentro. E voltou para o seu reino encantado. Reencontrou seu pai, a sua mãe, os seus súditos e conheceu até um príncipe. Casou-se com ele e teve muitos filhos. Ela teve o seu final feliz. E além do final feliz, ela também ganhou mais uma história para contar. A história da bruxa chulezenta. Mas e a bruxa? O que será que aconteceu com ela? Depois de um tempo, ela conseguiu fazer um feitiço e conseguiu sair daquela jaula fedorenta. Mas agora ela não tem mais paz. Toda vez que ela precisa ir no mercado, sim, a bruxa vai no mercado comprar perninhas de aranha, teias de aranha, asinhas de morcego, para fazer os seus feitiços e as suas poções mágicas. Quando alguém encontra ela na rua, já vão logo falando: olha lá, aquela bruxa fedida, chulezenta que não toma banho, não lava nem as mãos e nem os pés. E já começam a cantar. Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. Ha, 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 é. Bruxa, bruxa, tem chulé. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. E também espero que vocês estejam aí na casa de vocês, se cuidando. E, claro, lavando sempre os pezinhos e as mãozinhas. E tomando, aquele banho para não ficar fedido. Até a próxima. Tchau, tchau.